Boa noite a vocês. Estamos no último dia e eu vou começar do jeito que eu tenho feito das outras vezes, revisando um pouquinho do que a gente falou e terminando com o último ponto, né? Como o pastor Clayton já anunciou, nós vamos fazer assim. Hoje a minha palavra é mais curta do que dos outros dias, então ao invés de 2 partes de palestras, eu creio que eu vou terminar o ponto de hoje antes do intervalo, e aí depois do intervalo a gente vai fazer um tempo de perguntas. Se eu não conseguir terminar, vai faltar pouquinho, a segunda parte vai ser bem curta. Mas, de qualquer forma, libera você para fazer alguma pergunta. E queria encorajar você a, de repente, colocar no papel a pergunta, porque o que você perguntar pode ser útil para outros. Sei que alguns de vocês preferem vir perguntar aqui pessoalmente, e há casos em que isso é muito válido, principalmente quando a pergunta é bem pessoal. Mas se é uma pergunta que outros podem aprender com ela, eu gostaria que você fizesse a pergunta para todo mundo ouvir a resposta, tá bom? Deixa eu começar então revisando o que nós falamos nos outros dias. Eu comecei descrevendo que nós temos, às vezes, falta de consciência de uma coisa muito importante, chamada cosmovisão. E eu coloquei que cosmovisão todo mundo tem, saiba ou não, né? Cosmovisão é uma coisa que não é dita só acerca de uma pessoa. Deixa eu dar alguns exemplos que eu não dei antes. Cosmovisão também pode ser algo, tem um aspecto público, não só um aspecto privado. Por exemplo, nós fazemos parte de uma família, todo mundo, de uma família, em que tem certas tradições que você faz, que parece que é o jeito da família fazer. Por exemplo, você na sua família pode, de repente, ter uma tradição de celebrar aniversários de um certo jeito, que quando você vê outra família, você fala, que estranho. E parece que o seu jeito é o mais certo, porque você cresceu assim. Mas isso é a cosmovisão, o aspecto público da cosmovisão. Assim como a nossa nação tem certas coisas que são muito culturais, que fazem de você expressar algo que quase que todo brasileiro expressa. Quando a gente fala assim, o melhor esporte é o futebol. Ou quando os brasileiros frequentemente expressam sua opinião sobre política, né? Político é tudo igual. Isto é, todos são corruptos e incorrigíveis, né? Esse tipo de coisa são conceitos que várias pessoas numa determinada nação compartilham. E assim como nós temos certas coisas que nós compartilhamos até com outras nações por causa do espírito da época. Isto é, vou dar um exemplo. Hoje, se nós falamos de escravidão, praticamente todo mundo, não vou dizer todos porque sempre tem exceção, mas praticamente todo mundo olha para a escravidão na época colonial dizendo, foi terrível, muito negativo. Ou se não, a maneira como os medievais trataram dos hereges também foi negativa, a maneira mais severa, mais dura com que alguns medievais muitas vezes tratavam os considerados hereges religiosos. Isso para dizer que em nossos dias nós consideramos algumas coisas como sendo reprováveis. Por quê? Porque esse é o espírito da época. Por que eu estou dando esses exemplos todos? Cosmovisão não é só uma coisa individual. Ela tem elementos individuais que faz você diferente de mim. Bem específicos, particulares. Mas ela tem aspectos que são públicos, compartilhados. Que a gente pode pensar igual. Porque nós fazemos parte de uma mesma cultura, ou fazemos parte de uma mesma nação, ou de uma mesma época. Então a gente compartilha certas coisas. Tem coisas que a gente pensa em comum. Tudo isso faz parte de uma maneira de enxergar o mundo e de uma forma de agir no mundo. E por que eu falei dessas coisas e me propus tratar de cosmovisão a semana inteira, dentro do tema que havia sido colocado para mim? Porque nós não percebemos quão danoso é não termos uma cosmovisão que seja bíblica. Aí eu mostrei na segunda parte do primeiro dia que nós estamos acostumados a separar nossa vida. Porque nós não sabemos como tomar as verdades bíblicas e nos apropriarmos delas de tal forma que a gente reflete isso na forma como a gente trabalha, na forma como a gente estuda, na forma como a gente toma decisões na vida, sonha, planeja, na forma como a gente se relaciona com pessoas dentro da igreja e fora dela.
em vários aspectos. Então tentei mostrar que essa dicotomia muito comum entre sagrado, secular, santo e profano, ela tem feito mal à igreja. Por quê? Porque o mundo falou, ou a sociedade mais moderna postulou que religião não deve entrar em certas discussões. E infelizmente alguns crentes parece que aderiram a esse tipo de postura dicotomizada. Por isso, nós normalmente não somos ouvidos em certos debates quando a gente expressa alguma coisa que esteja ligada à fé cristã. Não coloca a religião no meio não, é o que eles dizem. Como quem diz, isso aí está fora, né? Quando na verdade eles estão tirando a sua e a minha cosmovisão do debate para colocar a deles, que supostamente não é religião, é secular. Mas eu falei para vocês, tudo aquilo que nos orienta na forma como a gente interpreta o mundo, ou age por causa dessa interpretação, é uma cosmovisão. E se é uma cosmovisão, é alguma coisa a qual você se apega, é religioso. Lembra que a gente falou? Todo ser humano é por natureza religioso. Então, tendo dito isso no primeiro dia, foi que a gente passou a estudar quais são os pilares históricos da história bíblica, da história da humanidade, portanto sua história, minha história, que nós temos que não só entender intelectualmente, não são proposições atemporais, como quem diz, está lá para eu estudar e conhecer. Não, alguma coisa que você tem que trazer para a sua realidade. É uma experiência, é bem existencial, como quem diz, eu tenho que entender que eu fui criado assim, que as coisas foram criadas assim, mas que eu estou numa época em que o pecado maculou as coisas criadas por Deus, mas agora, tendo recebido a redenção em Cristo, eu posso mudar o direcionamento de certas coisas que eu fazia antes. Por isso a gente falou de criação, queda e redenção, tá? Então isso não vale só para salvação no sentido individual. Eu fui criado por Deus para ser dele, depois eu caí em pecado e vivi longe do meu Deus, depois Jesus um dia me salvou. Essa história que você tem, eu tenho, é linda, mas ela é parte de uma redenção maior. Lembra que eu falei, assim como o pecado teve efeitos cósmicos, a redenção também tem efeitos cósmicos, para que reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer na terra, quer nos céus. Colossenses capítulo 1. Então nós falamos dessas coisas para que a gente tenha uma noção de como criação, queda e redenção dizem respeito a não só nossa vida individual, mas a tudo que nós vivemos, a toda a história da humanidade, tá bom? E hoje nós vamos entrar no último pilar, que é o final dessa história, né? A consumação. Não é o final de tudo, é o início de uma nova fase. É o início da vida que não é mais afetada pelo pecado, da vida plenamente gozada, né? Aproveitada. Então nós vamos falar de consumação. E ao falar de consumação, eu preciso explicar o seguinte, está aqui o ponto 4, que é importantíssimo nós incluirmos consumação. Porque muitos, no meu entendimento, isso aqui é chave e evita alguns erros dos quais eu vou falar hoje. Muitos cristãos, inclusive de tradição reformada, falam muito de criação, queda e redenção, só que por não colocarem o quarto elemento, que é a consumação, o quarto pilar, que é a consumação, eles acabam cometendo alguns equívocos. Então eu vou falar de alguns equívocos hoje, que são possíveis da gente cometer. E tem que tomar cuidado. Consumação nos dá uma perspectiva correta da redenção, por exemplo. Tá? Então eu quero falar disso, mas já estou postulando que alguns dos livros que a gente lê, que são bons, eu vou recomendar livros. Eu coloquei no último slide da apresentação uma bibliografia pequena, só com algumas sugestões diferentes, de abordagens diferentes, mas muito boas. Os livros que eu coloquei, você pode anotar para você procurar depois, de acordo com o seu interesse. Mas esses livros, em geral, vão falar dessa tríade. Essa tríade é muito comum, criação, queda e redenção. É muito comum falar dessa tríade. Às vezes, mas muito raramente, eles falam de 4. E eu faço questão de falar de 4, e eu vou explicar por que
porque eu acho importante nós termos esse quarto pilar, tá? Nosso banquinho não vai ter 3 pés não, vai ter 4, e eu vou dar a razão do porquê tem que ter o quarto pezinho, para ele fincar bem, para ele dar boa sustentação, tá? Então vamos lá. Deixa eu começar falando da inauguração do reino. Para alguns cristãos, reino de Deus é uma coisa tão preciosa e que os crentes gostariam de experimentá-la. Como quem diz, quando o reino vier vai ser muito bom. A Bíblia fala de reino tanto como já tendo vindo, como ainda por vir. Então, quando a gente fala de reino, não dá para desconectar da primeira vinda de Cristo. Ele algumas vezes falou assim, o reino de Deus está próximo. Em outros momentos Jesus falou, o reino de Deus é chegado. Então, a primeira vinda de Cristo não foi só uma, vamos dizer assim, só uma passagem por aqui, mas reino mesmo só tem a ver com a segunda. Não, já tem a ver com a primeira. A primeira é a chamada inauguração do reino. Ele fala, eu vim aqui mostrar, só para vocês terem uma ideia de um texto, Mateus 12 é um texto conhecido, no qual Jesus expeliu demônios, e aí as pessoas acusavam ele de expelir demônios pelo poder de Belzebu. Aí ele falou assim, olha, se eu faço isso, a casa está dividida, quer dizer, eu estou lutando contra Satanás, que eu estou expulsando o demônio dele, mas se eu faço pelo Espírito de Deus, o reino é chegado. E a gente sabe que ele fazia pelo Espírito de Deus. Em outras palavras, o reino de Deus é chegado. Esse pilar é muito importante para a gente entender que a primeira e a segunda vindas não são coisas desconexas, elas são muito conectadas. Muito conectadas, tá? Então, a inauguração do reino na primeira vinda não acontece total e imediatamente. O reino vem em 2 etapas. Não? O que eu quero dizer é que na segunda vinda é que todos os efeitos da queda são anulados. Mas a gente já tem uma antevisão daquilo que vai acontecer. Por exemplo, por que Jesus sai curando tantas pessoas? Uma razão, isso está explicitado na Bíblia, é que ele queria mostrar com os sinais de que ele era de fato enviado do Pai, para trazer uma lição às pessoas que queriam ouvi-lo, que iriam ouvi-lo. Ele vai mostrar depois que esses eram sinais que apontavam para a sua mensagem. Mas um outro aspecto importante que eu preciso destacar é que quando Jesus Cristo está curando pessoas, está expelindo demônios, ele está dando um vislumbre de como seria esse mundo se não tivesse pecado. Já pensou as multidões acompanhando a Jesus Cristo e sendo libertas de coisas que os médicos da época nunca conseguiriam libertar? E talvez os médicos de hoje também não. E as pessoas por algum momento falando, isso aqui é maravilhoso, tanto é que eles já achavam que o reino ia ser todo ali, né? Estava esperando Jesus fazer tudo naquele primeiro momento. Era uma frustração para eles o fato de Jesus Cristo ter morrido. Lembra os discípulos na estrada para Emaús? A gente achou que essa era a hora do reino ser inaugurado. Porque para eles reino era poder militar, era algo que iria trazer conquista sobre o Império Romano. Eles não haviam entendido que Jesus tinha dito, o reino de Deus não está ali nem acolá, está dentro de vós. Ele disse em Lucas 17. Então esse aspecto não pode ser esquecido, de que reino de Deus não é uma coisa que só tem a ver com a segunda vinda. Ele tem a ver com a primeira vinda também. Jesus fala de reino, ele inaugura o reino, mas esse reino permanece invisível. Esse reino, ele não está perceptível às pessoas nesse primeiro momento, tá? Nada na criação escapa à sua influência ou está fora do seu controle. Quer dizer, quando Jesus Cristo vem e, na primeiro momento, na sua primeira vinda, faz os grandes... ele coloca as grandes tacas de redenção, né? Sua morte, sua ressurreição, são os grandes momentos da história da sua redenção. Ele não está deixando escapar nada, lembra? Ele queria reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Só que isso não irá acontecer naquele primeiro momento. Por isso que os discípulos têm dúvidas até na hora que Jesus Cristo ressurge. Recordar uma história importante. Começo do livro de Atos. Jesus Cristo ressurgiu, apareceu aos discípulos, falou uma série de coisas. E eles, então, Senhor, tá demais, Senhor. A gente achou que era antes, o Senhor morreu, agora o Senhor ressuscitou. Então é agora.
E agora? Aí Jesus falou assim, não compete a você saber a hora. Mas eu vou lhes dizer uma coisa. O que eu posso lhe dizer é o seguinte: recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas. Então, o livro de Atos começa com eles na expectativa dessa plenitude do reino, mas ela ainda não aconteceu. Mas o que Jesus ordena? Que eles saiam pregando o evangelho do reino. É o que eles saem fazendo. Então, no livro de Atos, você vê o tempo todo eles saindo a pregar o evangelho do reino. Por quê? Porque Jesus veio. Mas ninguém enxerga esse reino. Ele falou, meu reino não é deste mundo. Para Pilatos. Pilatos falou, falaram que você é rei. Cadê o seu exército? Meu reino não é desse mundo. E então Jesus está inaugurando uma coisa que é imperceptível. Lembra, as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. As pessoas não tinham olhos para ver aquilo que Jesus Cristo havia inaugurado, aquilo que Jesus Cristo havia começado. A inclusão da consumação, então, ela é necessária para separar o já e o ainda não da história da redenção. Isto é, um aspecto em que o reino já foi inaugurado, mas um aspecto em que ele ainda não foi plenamente estabelecido, tá? Estou tentando estipular aqui a importância da gente entender isso. Agora, eu vou explicar por que isso é importante. Por que é fundamental que a gente entenda essa inauguração do reino. A consumação é o completar da redenção, mas não é para esta vida e não é operada pela igreja. Isso aqui é muito importante, eu preciso parar aqui e explicar um pouquinho dessa frase. Crentes, não vou falar dos outros, vou falar dos crentes, tá? Muitas vezes querem fazer da terra o seu céu. É por isso que tem muitas igrejas propondo uma vida tranquila, não é? Eles querem todas as bênçãos já. Não entenderam a mensagem de Jesus. Porque o reino de Deus não traz todas as benesses que vai trazer ainda. Ele já foi inaugurado? Já, mas ele ainda não é pleno. Ainda não, mas tem crentes que não enxergaram isso, porque não entenderam o evangelho do reino. Mas tem outros que são mais sutis, que também demonstram um equívoco quando eles falam do reino, que é o seguinte. Eu vou falar aqui de um grupo de pessoas, poderíamos usar outros exemplos, mas eu vou falar de um grupo de pessoas que talvez os que estudam teologia já ouviram, sabem alguma coisa, os demais provavelmente não, a maioria não, então eu vou explicar um pouquinho do que é, sem entrar em detalhes. Eu quero falar de um movimento comum na igreja norte-americana, que aqui a gente ouve mais, mas não tem muita aplicação à nossa realidade, só que os ensinos deles têm chegado aqui, chamado Movimento da Igreja Emergente. O movimento de igreja emergente nos Estados Unidos foi um movimento de gente que saiu de igrejas tradicionais, cansado de muita coisa que estava acontecendo, mas também cansado do modelo pragmático de mega igreja. Querendo, emergente porque estava surgindo, desejoso de ser menos voltado para as coisas espirituais e ser mais voltado para um lado que eles achavam que a igreja tinha negligenciado e muito, que era o aspecto social. Então a igreja emergente, o movimento de igreja emergente, dentre outras coisas, ele passou a dizer assim, olha, a igreja tem sido voltada demais para o mundo por vir e de menos para o mundo agora. Então o nosso papel é tentar mostrar que a redenção de Jesus Cristo tem efeitos no mundo de agora. Esse movimento, ele está destacando uma coisa que por um lado é correto. Nós não somos pessoas que são remidas para viver afastado do mundo, sem engajamento com as coisas dessa vida. Porém, nós temos que entender em que medida a nós é dada a tarefa de trabalhar neste mundo e operar alguma coisa neste mundo. Eu quero dar um exemplo de um sermão que eu ouvi de um grande estudioso do Antigo Testamento chamado Walter Brueggemann. E ele pregou na maior igreja emergente dos Estados Unidos. E naquele dia, por convite de alguém, eu nunca tinha ido nessa igreja, eu fui assisti-lo. E aí eu me surpreendi quando ele pregou em cima de Isaías 65. Se você der uma olhada, a gente não vai ler inteiro, mas Isaías 65 é o texto que fala de novo céu e nova terra. Portanto,
Falando de algo que normalmente nós conectamos com consumação, né? Isaías 65. Deixa eu só ler um trechinho para vocês pegarem um jeito. A partir do verso 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Verso 20. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas, nelas habitarão, plantarão vinhas, comerão seu fruto. Verso 23, não trabalharão debalde, não terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que eu clame, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei? E continua. O texto é bem rico, os capítulos 65 e 66, mostra que Deus promete um tempo em que a sociedade estaria ordeira como nunca. Essa é a promessa, para não entrar em detalhes ainda. Ela estaria ordeira como nunca. A tônica desse pregador, presta atenção, a tônica desse pregador foi dizer assim: Deus estabelece novos céus e nova terra por intermédio da obra da igreja. A igreja trabalhando e servindo e mudando as estruturas da sociedade e lutando contra injustiças e quebrando com a corrupção e a desigualdade. Deus vai trazer novos céus e nova terra. Isso pregado numa igreja evangélica, grande igreja, a maior igreja emergente dos Estados Unidos, que na época era pastorada pelo Rob Bell, que é um nome conhecido. O Rob Bell. Então, grande. Pois bem, por que eu estou dando esse exemplo? Porque esse é o tipo de crença que algumas pessoas têm no meio evangélico hoje. E virou meio chique. Por quê? Porque dá a impressão de que a igreja agora vai fazer aquilo que ela nunca fez. Enquanto esses irmãos evangélicos que vão lá na Charles Spurgeon, o senhor conhece? Ficam só preocupados em salvar almas, nós vamos cuidar das necessidades das pessoas. Olha só. Nós sim vamos atender às necessidades das pessoas plenamente. Não como esses irmãos aí que só falam de salvar a alma. Presta atenção, há algo correto em trazer-nos a atenção para o fato de que quando nós servimos pessoas, nós não servimos só suas almas, né? Aquele que diz para o seu irmão que não tem pão, não tem dinheiro, né? E fala, Deus te abençoe. Lembra, João dá uma dura. Ele fala contra aqueles que não suprem as necessidades físicas de quem precisa. Mas o que esse movimento faz é tentar mostrar que nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar para que o reino de Deus venha. Para que o reino de Deus seja estabelecido. Para que ele seja construído e operado pela igreja. Então, esse é um exemplo daquilo que acontece frequentemente em alguns contextos, algumas pregações, algumas igrejas. E ela tem afetado alguns movimentos no Brasil também. Algumas igrejas, algumas pessoas têm gostado disso, têm sido mais envolvidos, para dizer, vamos ser crentes mais envolvidos com a sociedade. Repito, os perigos teológicos nunca vêm com total mentira. Eles vêm com elementos importantes e verdadeiros. Eu e você realmente temos que ser pessoas zelosas para com necessidades próximas. Nós temos que nos indignar com injustiças. Somos cidadãos. A gente tem que ser engajado sim no nosso país. E eu estou falando aqui para um grupo de pessoas que moram no país como eu, que normalmente se cala diante de certas coisas. Nós não temos muito espírito assim, trabalhador, de dizer, vamos contestar juntos. Nós não somos muito assim. Brasileiro não se importa muito com essas coisas. Então vem uma iniciativa como essa, uma mensagem como essa, deixa muita gente empolgada. É isso mesmo. É isso que a igreja brasileira precisa. Mas ela tem um perigo muito grande, é desse que eu quero falar agora, que é achar que o reino de Deus, ele vem plenamente, que novos céus e nova terra são colocados nesse mundo por intermédio das obras das nossas mãos. Tá? Da redenção que Deus permite que nós façamos. Ok? Eu quero colocar o seguinte, que nós temos uma função positiva, em que Deus nos permite participar com alguma coisa, mas tem outras coisas em que Deus não nos permite participar. Eu quero falar disso agora, baseado em textos. Primeira coisa, eu quero mencionar o texto de Mateus 5,13, que eu já falei ontem, que é do sal da terra. Lembrando
que Jesus fala depois das bem-aventuranças sobre esse texto, Mateus 5,13, e ele diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Veja, por que a figura de sal da terra? Porque o sal, nos dias antigos, em que não havia refrigerador, era usado para, como vocês devem saber, preservação da carne, de certos alimentos, principalmente carne, né? Preservação da carne. Estou falando aqui na terra que entende de carne de sol, né? De outras coisas mais. Você preserva a carne com o sal. O sal era aquilo que retardava o apodrecimento da carne. Então, a figura que Jesus usa é muito boa. Por quê? Presta atenção. Eu e você não podemos transformar uma carne podre numa carne boa. Isso é extraordinário. Precisa de haver milagre. Quem faz isso é só o Senhor. Mas quando Deus nos coloca num contexto social em que nós vivemos em conformidade com as verdades bíblicas, é possível que por nosso intermédio Deus retarde a decadência daquele contexto. Essa é a ideia de sal. Então, nós temos que entender que nossa participação... Aqui eu vou dar exemplos bobos que você já viu antes, mas multiplique isso para efeitos maiores. Sabe quando alguém se coloca de forma tão correta, um cristão se coloca de forma tão correta, que as pessoas ao seu redor no trabalho até evitam de xingar perto dele? Isso é ser sal. Entendeu? Desculpa, hein? Eu esqueci que você é crente. Me perdoe. Quer dizer, pode fazer longe, mas perto. A Bíblia fala que a mulher cristã santifica o seu lar. Essa é a ideia de ser sal. Não é que ela converte necessariamente, quem faz isso é o Senhor. Mas ela santifica, isto é, ela opera algum tipo de pureza. Lembra que eu falei do sal tendo o efeito de limpar, né? De fazer asepsia. Pois bem, o sal retarda o apodrecimento, a putrefação da carne. Então, nesse sentido, nós somos sal da terra. Deus, quando coloca o seu povo e o seu povo brilha, Deus pode muitas vezes frear a decadência de uma determinada porção da sociedade. Porém, eu preciso dizer isso em conjunto com o outro lado, que é a parábola do joio. Vamos ler essa parábola? Abre lá Mateus capítulo 13. Nós vamos primeiro ler a parábola, depois a explicação. A partir do verso 24, diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Agora vem a explicação a partir do verso 36. Atenção. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muito importante essa parábola. Deixa eu explicar algumas coisas na história bíblica para chegar até aquilo que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo que o mundo é o campo e tem dois tipos de plantas ali. Tem os filhos de Deus e os filhos do maligno. Isso é verdadeiro desde o início da história da humanidade. Vou dar, só para lhe dar uma noção, eu vou usar o livro de Gênesis, tá? Adão e Eva têm dois filhos. Um considerado
bom, reto, e um mau. O mau mata o bom, Caim mata Abel, e depois fala que eles tiveram 7 para substituir Abel. E logo no início você já começa a perceber que tem uma descendência que é má, e uma descendência que ama o Senhor. E a de Caim afasta-se do Senhor. Tanto é que Caim, a 7ª geração de Caim, é um homem chamado Lameque. Muito mal, eu falei de Lameque anteriormente. E a 7ª geração de Sete é um homem chamado Enoque, que era tão reto que já não andava mais com Deus. Olha o contraste. Aí, depois disso, vem o dilúvio. Antes do dilúvio, perdão. Diz que haviam os filhos de Deus e os filhos dos homens, as filhas dos homens, e eles se misturaram. E quando se misturaram, aí não manteve linhagens separadas. Eles se misturaram e acabou contaminando o mundo de tal forma que o pecado era exagerado. Olha só, aqueles de Deus e aqueles sem Deus se misturaram e criaram famílias distantes do Senhor. Deus castiga, salva uma família. Noé, seus 3 filhos e as respectivas esposas. Dos 3 filhos de Noé, um é considerado mais abençoado, que é Sem. Tem Jafé, e Cã acaba sendo amaldiçoado. Os filhos de Sem, lá na frente, tem um tal de Abraão. Quando Abraão tem filhos, ele não tem só um, ele tem o primeiro, Ismael, que ele achava que ia ser bendito, mas não era Ismael, era Isaque. Portanto, tinha uma descendência que não era bem a descendência da promessa, e outra que era da promessa. Isaque teve quantos filhos? 2. O mais velho, chamado Esaú, e o mais novo, Jacó. O que a gente percebe? Esaú se distancia do Senhor, e Jacó, o safado, se torna a linhagem prometida. Verdade. Jacó tem filhos, 12 filhos. Só que desses 12 filhos, alguns são filhos da primeira esposa, outros de concubinas, e 2 da esposa amada. Esses 2 parecem se tornar os queridos, né? Mas curiosamente, não é de nenhum desses 2 que vem a promessa do Messias. Ele seria leão da tribo de Judá. E eu só cheguei em Gênesis. Durante toda a história do Antigo Testamento, reino de Israel, reino de Judá. Rei que fazia o que era mal, rei que fazia o que era reto perante o Senhor. Você tem o tempo todo joio e trigo. Tempo todo, tempo todo, tempo todo. Não existe coluna do meio na Bíblia. Ou você é de Cristo, ou você é contra Cristo. Quem comigo não ajunta, espalha. Deus não coloca meio termo. E curiosamente, olha só, quando a gente acha, de repente Deus vai usar os seus filhos para mudar esse mundo. Não. Na parábola do joio, nós só somos plantas. Sabe quem é que colhe e espalha, separa? Os anjos. Quando Jesus explica, ele fala que os ceifeiros são os anjos. São os anjos que vão fazer a separação e a purificação dessa terra. E isso não agora, só quando o Filho do Homem voltar. É por isso que ele envia os anjos para colher dos cantos da terra aqueles que são seus. Perceba que essa é uma parábola que surpreende a gente, porque a igreja não participa de nada. A igreja não faz nada aqui, em termos de limpeza do mundo. Deus faz isso por intermédio dos seus anjos, e ele não usa a igreja. Então, isso nos ajuda a ter equilíbrio daquilo que Deus vai fazer. Ele diz assim, quando os seus servos perguntam na parábola, podemos arrancar? Ele falou, não, deixa para o fim. Eu vou falar com os meus ceifeiros. Quando chegar no fim, eles vão... Então Deus deixa para realmente limpar tudo e fazer o campo repleto de trigo somente, e não de joio, só no fim. E ele não usa você, e nem a mim. Então esse é um dado muito importante para corrigir a expectativa de que nós faremos muito pelo Senhor. Nós temos, muitas vezes, nós evangélicos temos uma expectativa muito triunfalista. Nós faremos muito pelo Senhor.
Não. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Grandes coisas o Senhor ainda fará por nós. Por isso nós temos esperança. A gente tem invertido as coisas e às vezes dado à igreja uma tarefa que não é dela. Deus não reparte essa glória com você. Deus não reparte essa glória com você. É só dele. Só ele é que tem a glória de limpar esse mundo e torná-lo totalmente puro, santo e honroso a ele. Por isso que eu coloquei, a parábola do joio é uma demonstração de que a construção de uma sociedade com a consequente retirada do mal no mundo será uma realização de Deus por intermédio dos seus anjos, isto é, sem a participação do ser humano. E não ocorrerá nesta vida, como é o anseio de muitos seres humanos. Então, não importa se a gente esteja usando como exemplo alguns evangélicos que querem céu na terra, por causa das bênçãos materiais, ou aqueles que não são apegados às bênçãos materiais, mas querem lutar contra as injustiças desse mundo e de repente romper com estruturas malignas e trazer o reino para esta terra agora, para ambos os grupos. Essa parábola é um lembrete de que tem coisas que Deus não dá para você e eu fazermos. Ele reserva para si esse direito. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E ele envia os seus anjos que recolhem os eleitos dos 4 cantos da terra. Essa é uma linguagem de quem vem para limpar o campo. Entendeu? É a linguagem de quem vem gloriosamente promover pureza e estabelecer o seu reino definitivamente, plenamente. Então, esse entendimento é muito importante, para a gente não colocar um ensino errôneo quanto ao que nós somos capazes de fazer, tá? Então, meu ponto foi dizer que existe um elemento de reino que já é real. Nós pregamos o evangelho do reino, não de um reino que virá, mas de um reino que já veio, mas que se tornará pleno depois. Lembra que eu disse antes que tem uma série de bênçãos em Cristo Jesus que a gente já experimenta, mas não totalmente? Eu falei assim: você tem vida eterna? Eu disse que eu perguntava para os meus alunos, né, de seminário: você tem vida eterna? Todo mundo diz: claro. Mas como é que você morre ainda? Quer dizer que você não goza de tudo aquilo que a vida eterna ainda vai lhe dar. Ainda não, mas você vai gozar um dia. E você vai ser livre, inclusive, de morte física. Você já é filho de Deus? Claro, pastor. Mas Romanos 8:23 fala que a gente aguarda a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Né? Então tem certas coisas. Você já é santo? Você diz: não, pastor, é sim. Mas você ainda vai ser. Tem um aspecto em que você já é, e um aspecto em que você será. Isso é importante a gente entender. A Bíblia está repleta de exemplos assim. Jesus Cristo fala assim: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. A gente poderia dizer que todos nós hoje temos vida, mas um dia eu e você teremos vida em abundância. Então, essa separação entre o que já aconteceu e o que ainda não aconteceu, mas vai acontecer, é muito importante. Ela dá equilíbrio ao nosso entendimento do papel que devemos exercer nesse mundo e daquilo que não nos é possível realizar. Eu quero que você mantenha isso equilibrado, tá? Deixa eu falar, antes de entrar nessa citação que eu tenho aqui, eu quero falar de uma outra coisa comum entre reformados. Então aqui eu estou fazendo uma certa ressalva em relação a vários grupos. Falei de evangélicos que querem bênçãos, né, para essa vida. Falei do movimento da igreja emergente. Mas existem alguns reformados também que não são tão cautelosos quando vão falar desse assunto aqui. E eu quero então colocar uma correção pequena. É o seguinte: tem um livro famoso, talvez você já tenha ouvido falar, um livro famoso escrito por um autor chamado H. Richard Niebuhr, escrito na década de 50 nos Estados Unidos, foi traduzido para o português na década de 60, hoje o livro não existe mais, mas todo mundo fala dele, isto é, ele não é mais impresso, você tem que achar em sebo, alguma coisa assim, mas todo mundo fala desse livro porque ele marcou época, chama Cristo e Cultura. E nesse livro, ele fala que no decorrer da história, vou tentar resumir o livro rapidamente, no decorrer da história, tiveram 5 tipos de reação à cultura por parte de cristãos. 5 tipos. Ele fala que tem cristãos que foram contra a cultura. Aí ele dá exemplos no decorrer da história.
E a gente consegue entender alguns cristãos que são totalmente contra a cultura. Ele diz que tem cristãos que foram da cultura, que se envolveram com a cultura achando que esse era o caminho. Aí ele dá exemplos no decorrer da história. Depois ele fala assim, tem cristãos que entenderam que a sua posição era acima da cultura. Aí ele explica. Depois ele fala de cristãos que entendiam a cultura e a fé em paradoxo. Você vivia dois mundos, mas você continuava cidadão de um e cidadão de outro em plena tensão. E o que esse autor diz é que esses 4 movimentos têm seus pontos positivos, mas têm negativos. Aí ele apresenta um quinto que ele acha que é o ideal, que é a chamada perspectiva transformacionista. Isto é, de que o nosso papel no mundo, em relação à cultura, é de transformar a cultura. É isso que esse autor propõe como sendo a posição correta. E muitos, no contexto reformado, abraçaram isso. Realmente o nosso papel tem que ser transformar a cultura. Nós temos que lutar pelo Senhor e viver pelo Senhor para que a cultura seja mudada. Eu vou voltar a dizer o que eu falei. Erros não vêm descaradamente e conquistam as pessoas. Eles vêm de forma sutil, quase imperceptível. É verdade, porque eu estou falando isso para vocês desde o início, que nós temos que ter engajamento cultural. O ponto é, até onde Deus nos dá êxito nesse engajamento? Será que nós somos capazes de remir a cultura? E aí que vem a minha discordância deles. Isto é, eu não estou falando que nós não temos que ter envolvimento cultural, mas será que nós devemos trazer os efeitos da obra redentora de Cristo para as esferas da vida? E eu quero defender aqui que nossa participação só pode ser semelhante à do sal. A gente não transforma, a gente só retarda. Sabe por quê? Jesus Cristo já disse o que vai acontecer perto do fim. E ele fala de um mundo distante de Deus. De um mundo que vai abandonar o caminho de Deus. Então nós temos que ter cuidado com uma expectativa triunfalista de que a gente vai, fazer a coisa acontecer. Se nós nos unirmos aqui, nós dermos as mãos, nós vamos fazer a igreja de Cristo tomar conta desse mundo. No século XIX, muitos cristãos de boa teologia foram influenciados pelo espírito da época. Qual era o espírito da época? Era de triunfalismo. Por quê? Tudo estava se tornando fantástico no século XIX. As ferrovias começaram a unir países de leste a oeste, norte a sul. Os barcos a vapor começaram a levar missionários para o outro lado do mundo muito mais rápido do que qualquer barco à vela. O mundo começou a ficar pequeno. A revolução industrial começou a fazer com que pessoas produzissem muita coisa em pouco tempo, com menos funcionário. Em vez daquela coisa agrícola, antiga, coisa familiar. Muita coisa mudou no século XIX. As pessoas achavam que é agora, eu acho que o reino de Deus vem. Crentes testemunhando de tribos as mais distantes, crendo em Cristo. E voltando, missionários voltando, dizendo, olha, o Senhor está conquistando toda a terra. Eu acho que o Evangelho está sendo levado para toda a terra. E ele falou que depois que fosse levado a todas as nações, então virá o fim. Então, eles estavam na expectativa. Aí veio a primeira grande guerra. A segunda grande guerra. E toda essa expectativa triunfalista do século XIX murchou. Porque as pessoas perceberam que o homem é mau na raiz. E que ele não estava se tornando mais próximo do Senhor em larga escala. Pelo contrário, as guerras do século XX foram mais sangrentas e mataram mais pessoas do que inúmeras colocadas juntas. Então, quebrou-se um pouco dessa expectativa triunfalista, mas às vezes as pessoas tentam resgatá-la, porque lembra que eu falei que o nosso coração às vezes sonha de forma utópica. E o meu temor é que a gente acabe sendo influenciado por aspectos humanistas, e não com aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer. A gente pode até dar nome de cristão para isso. A gente pode até dizer que quem está fazendo isso é a igreja, por amor a Cristo. Mas há algumas coisas que a Bíblia diz que eu preciso relembrá-los aqui. Eu quero citar um autor que
enquanto eu estava pensando nessas coisas, quando eu li, eu falei, era isso que eu queria dizer. Mas ele já tinha dito antes. Então eu falei, eu vou citar esse cara. Eu acho que ele sacou uma ideia importante. Olha só o que esse autor diz. Os autores transformacionistas tendem a colocar muita ênfase no caráter já manifesto do reino escatológico. Embora eles obviamente reconheçam que Cristo está voltando e que somente então é que todas as coisas serão perfeitamente restauradas, é curioso que a sua comum divisão tripartida da história em criação, queda e redenção não inclua a quarta categoria de consumação. Lendo nas entrelinhas, eu sugiro que o relacionamento muito solto entre a transformação da cultura agora e a transformação final a ser realizada no retorno de Cristo contribua substancialmente para a ausência dessa quarta categoria. Para eles, a obra de trazer a realização perfeita do reino escatológico na presente terra começa já nos esforços culturais do cristão aqui e agora. Consumação parece ser o clímax de um processo de redenção que já está a caminho, ao invés de um evento único e radical na história. O que esse autor falou é o seguinte: a impressão que passa é que quando você tem essa ideia de vamos lá, igreja, vamos levar o reino de Deus para o mundo, e aí a coisa começa a crescer, quando Jesus voltar ele só coloca a cereja no bolo. Tará! Biblicamente, a volta de Cristo é radical. Ela produz mudanças radicais. Ela faz coisas que, se não fosse a volta de Cristo, não aconteceria. Por exemplo, Jesus fala no sermão, lá em Mateus 24, que ele abreviou o dia, o tempo de aflição, por causa dos eleitos. Ele abreviou. Em outras palavras, ele teve que vir, e ele terá que vir, e resolver essa questão por causa dos eleitos. Por quê? Porque ele vem trazer vitória sobre os inimigos. Então essa ideia que eu estou tentando colocar é que é importante nós não nos empolgarmos demais e pensarmos mais ou além do que convém quanto à nossa tarefa. Tá? O aspecto radical e único da consumação é fundamental. Deixa eu ressaltar alguns dos perigos da visão transformacionista e a gente já está terminando essa primeira parte. Postura repleta de já e carente de ainda não. Vou repetir esse conceito porque eu acho um conceito importante para você lembrar. Às vezes as pessoas enfatizam demais o que já aconteceu ou o que vai acontecer já. Outras vezes os cristãos enfatizam de menos e só fala que ainda vai, ainda vai. Não. Lembra que eu falei que o reino de Deus já foi inaugurado? Mas tem um aspecto em que ele ainda não é pleno. Ele ainda será tornado pleno. Bem, o que esse pessoal transformacionista às vezes fala? De que tem muito já e pouco ainda não. Precisamos de uma proposta mais modesta de reforma social. Então aqui, deixa eu lembrar aquilo que eu falei antes, para que não sejamos utópicos. Isto é, o Brasil fala muito de reforma social. Você está vivendo num tempo em que o governo tem os planos mais mirabolantes de todo tipo de reforma, econômica, agrária, educacional, e ele está colocando planos. E todo mundo está esperando esses planos acontecerem. Alguns desanimados, mas outros empolgados. E ainda, atenção, eu preciso ser cauteloso para eu não colocar um sentimento pessimista em você somente. Ainda que nós estejamos envolvidos e devemos ser envolvidos em lutar contra injustiças, desigualdades neste mundo, a gente tem que sonhar com o pé no chão. Parece difícil, né? Porque quem sonha parece que flutua. A gente tem que sonhar e alguém tem que falar, calma. Por quê? Porque o Senhor Deus coloca coisas na Escritura que são importantes para a gente entender. Um dos conceitos que eu quero enfatizar é esse terceiro ponto aqui. Engajar a cultura é positivo, mas nós não fomos chamados para remir a cultura. Esta tende a piorar por causa da apostasia. A Bíblia fala da apostasia e esse é um termo às vezes mal compreendido. A apostasia ela é o abandono de quem já está na fé, mas que de repente começa a se voltar contra essa fé. A apostasia não acontece por parte daqueles que nunca creram, porque ele não apostata, ele não tem do que apostatar, ele já era descrente, ele já era mundano.
A apostasia é o abandono de quem era, pelo menos supostamente, do povo de Deus, e que não é mais. Então deixa eu falar uma coisa triste, não me entenda aqui profetizando nada que vai acontecer, mas para te dar uma noção. Você consegue entender como o nosso país tem milhões de evangélicos, mas você questiona quantos de fato o são. Imagina se a volta de Cristo se aproxima e a gente começa a ver quem realmente é do Senhor. E aí você se surpreende, antes tantos falando, né, do nome de Cristo, e agora aqueles que supostamente eram de Cristo se voltando contra os que de fato são de Cristo. É isso que você vê acontecendo em pequena medida já no Novo Testamento. Paulo fala assim de certos personagens como Himeneu e Fileto que abandonaram. Ele fala de outros, na última carta que nós temos escrita por ele, que é 2 Timóteo, ele fala assim: Timóteo, procura ver depressa, todos me abandonaram. Alguns por razões justas, uns foram cuidar de igrejas lá, mas outros abandonaram mesmo. Demas amou mais o presente século. A ideia é de que ele deixou. E olha que Demas era um cooperador com Paulo, ele não era um qualquer, ele era um missionário. Algumas cartas que Paulo escreve, no finalzinho está assim: e Demas saúda vocês. Ele está andando junto com Paulo. E na última carta que a gente tem escrita por ele, Demas amou mais o presente século. Eu estou falando dessas coisas não para você se frustrar somente. Estou falando dessas coisas porque ela nos dá uma noção realista ou bíblica do que nós podemos esperar. Bíblica em que sentido? De não acharmos que hoje nós temos quase um quarto da população brasileira de crentes. Pensa quanta luz seria se esse quase um quarto fosse de fato luz do mundo. Esse país seria bem iluminado. Não está aparecendo. Não está aparecendo. Isso é um sinal de que muitos que se chamam de Cristo não são de Cristo no nosso país. Porque não são luz do mundo. Eu quero que você guarde uma coisa preciosa. Fomos chamados para sermos instrumentos para remir pessoas. Nós não somos chamados para remir cultura. Só Deus transforma a cultura. Às vezes, nós somos instrumentos de Deus para algum tipo de reforma. Mas a reforma funciona mais como sal, ela só retarda. Entendeu? Ela retarda um apodrecimento que é próprio de quem se afasta do Senhor mais e mais e mais. Então, meu ponto é dizer assim: nós temos que ter a bela e alegre missão, dizer assim: Senhor, em meio a um mundo que tem entendido cada vez menos da Tua palavra, usa-me como instrumento para remir pessoas. Isto é, usa-me como instrumento Teu para chamar pessoas para o Teu reino, para chamar pessoas para fazerem parte do Teu povo. Deus não quer usar pedras, embora Ele possa fazê-lo. Ele quer que nós clamemos, que nós falemos. E se nós não falarmos, não dá para ninguém crer, pois como crerão se não há quem pregue? Então, Deus nos coloca nesse mundo para que nesse mundo o joio se multiplique até o dia em que Deus vai separar, ou melhor, que o trigo se multiplique até o dia em que Deus vai separar joio e trigo. Plena redenção da cultura é tarefa de Deus. Ele sim um dia vai estabelecer novos céus e nova terra. Eu quero colocar uma última citação para a gente fazer o nosso intervalo, de um autor muito bom, e esse livro aqui é um livro da editora Fiel, chamado, esse não é da editora Fiel, esse é da editora Mundo Cristão, chamado Por que Amamos a Igreja? Olha só que interessante o que ele coloca. Creio que entendo o que as pessoas querem dizer quando falam sobre redimir a cultura, que a gente está falando, ou ser parceiras de Deus na redenção do mundo. Mas o fato é que precisamos encontrar outra palavra. A redenção já foi realizada na cruz. Não somos parceiros na redenção de nada. Somos chamados a servir, dar testemunho, proclamar, amar, fazer o bem a todos e embelezar o evangelho com boas obras.
mas não somos parceiros de Deus na obra da redenção. De modo similar, não há um texto nas Escrituras que fale que os cristãos constroem o reino. Ao falar sobre o reino, o Novo Testamento usa verbos como entrar, buscar, anunciar, ver, receber, olhar e herdar. No Novo Testamento nunca somos aqueles que trazem o reino. É Jesus que traz o reino. É Jesus que consuma o reino. Essa é a tarefa dele. Minha última palavra é a seguinte. Quando eu falo dessas coisas, todas as vezes, a primeira impressão que as pessoas têm é de que o pastor está falando coisa verdadeira, mas bem assim. Deprê. Consumação nunca pode ser deprê. Eu vou dizer por quê. Jesus Cristo falou uma coisa preciosa acerca desse tempo. Abre em Lucas capítulo 21. Nesse capítulo, a partir do verso 7, verso 5 em diante, Jesus está falando de coisas que vão acontecer como sinal dos últimos tempos, né? Como próprias do fim. E aí no verso 25, ele vai colocar algumas coisas acerca da vinda dele. Olha lá. Lucas 21, a partir do verso 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. A gente lê essas coisas e a impressão que dá é que vai ser terrível. A gente tem até aqueles filmes que mostram, né, a coisa acontecendo. E tem crente que vem e fala assim, meu Deus, eu quero morrer antes, quero ver essas coisas não. A gente cria uma expectativa errada. E esses filmes muitas vezes não ajudam. Infelizmente atrapalham. Porque olha o espírito que Jesus dá para que o crente tenha. Verso 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. O que Jesus fala é que quando essas coisas ditas horríveis, que muito crente diz assim, eu não quero estar aqui, né, começarem a acontecer, a reação da igreja vai ser outra, de que o Senhor Jesus está chegando. Exultai e erguei a vossa cabeça. A ideia é de gente que supostamente está abatida, sofrendo com as pressões, com as dificuldades. E Jesus falou assim, quando essas coisas começarem a acontecer, levanta a cabeça, olha para o céu. A figura é muito bonita, de quem está sendo erguido, de quem está sendo enlevado no seu espírito, de quem está sendo levantado por essa esperança que finalmente está sendo cumprida. Exultai, porque a vossa redenção se aproxima. Eu tenho aprendido uma coisa, espero que você absorva isso, pense sobre isso pelo menos. Tenho aprendido que, assim como em tempos de perseguição no passado, o povo de Deus se aproximou, e quanto mais perseguição havia, mais crentes, lembra que Tertuliano falou que o sangue dos mártires é a semente da igreja, quer dizer, mais as pessoas criam. Me parece que quanto mais as coisas apertarem para o povo de Deus, mais vibrante será a igreja. Mais vibrante será a igreja. Não digo que será fácil. Jesus Cristo fala que ai daqueles que viverem esses dias, que terão que fugir, assim, mas Ele não diz isso para causar desespero. Quando essas coisas começarem a acontecer, levante a cabeça, olhe para o alto, porque a redenção se aproxima. Essa tem que ser a reação do cristão. Então, eu termino dizendo assim: Deus te remiu e te deixou nesse mundo por enquanto, para que você seja luz aqui, sal. E como sal, Deus vai permitir que você opere algum tipo de mudança, se você for fiel, algum tipo de mudança no contexto em que você está. E lute por isso, esse é o seu papel. Deus quer que você, com boas obras, aponte para o Pai Celestial. Lembra que Jesus falou que eles verão as vossas obras e eles exaltarão a Deus e Pai. Então, Ele quer que eu e você façamos boas obras, que nós nos coloquemos no lugar em que Deus nos deixou na sociedade.
Não importa a sua profissão, não importa o que você faz, se você trabalha em casa, se você trabalha fora, a vizinhança em que você está, a escola, o trabalho, o contexto em que você estiver inserido. O seu papel é de sal da terra. E esse é um papel lindo e não pode ser desprezado. Mas ele tem que ser consciente de que nós não transformamos definitivamente. Esse não é papel nosso. A transformação definitiva só vai acontecer quando o Filho do Homem vier e instaurar novos céus e nova terra. Aí sim, aí nós veremos a glória de um planeta restaurado. A glória de um lugar que Jesus disse que iria preparar. Aí sim, nós veremos coisas que a gente anseia, almeja. Sabe como é que a Bíblia termina? Jesus fala, eis que logo venho. E João fala assim, Maranata, vem Senhor Jesus. Eis que cedo venho. Pois ele diz, vem Senhor Jesus. E diz à igreja, igreja, diga, vem Senhor Jesus. João, no último capítulo, nos últimos versos de Apocalipse 22, conclamando o povo a pedir que Jesus Cristo venha. Essa tem que ser a nossa oração.